Olá, o tema de hoje é câncer de pele. A gente recebe o cirurgião oncológico Dr. Luiz Henrique Locks para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Quer saber mais? Não sai daí, a gente já está começando. Em nome da Unicred da Maria Rocha, hoje eu recebo aqui o cirurgião oncológico, o Dr. Luiz Henrique Locks, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o câncer de pele, sobre os cânceres ginecológicos, né, doutor? Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Sempre é um prazer, né, Aline? E a gente está aqui para, como a gente estava falando no bastidor, né? Sempre tentando orientar o povo, né, a tratar essas doenças da melhor forma possível, o mais precoce possível. Né? Isso, a informação, né, para que chegue até essas pessoas, para que elas consigam procurar ajuda. Isso. Doutor, vamos começar então pelo câncer de pele. Você estava me contando que o câncer de pele é um das doenças que você mais atende, né, no consultório dos pacientes. Isso. Existe uma explicação, uma razão do porquê, doutor? O câncer de pele ele é o mais comum no Brasil e no mundo. É a primeira posição disparada, tanto é que a gente exclui eles no ranking de câncer porque é muito a discrepância, né? Uma das causas é que o nosso maior órgão do corpo é a pele, né? Então, queira ou não queira, a gente fica com ela exposta aos raios solares. Então, a principal causa é essa, tá? Qual é a principal causa do câncer de pele, né, Aline? É a exposição solar, principalmente na primeira infância, né? Ali até os 10 anos. A gente fala, os dermatos principalmente, né? Eles falam que pessoas que queimar não de bolha, queimar de ficar vermelho, já tem 2 a 10 vezes mais chance de ter um câncer de pele ao longo da vida. Quando criança? Se a pessoa queimou quando criança é pior, né? Então é de 2 a 10 vezes mais. Mas se tu queimou uma vez na vida, tu já tem essa chance aumentada. Ai, doutor, não me fala isso que eu já Eu também já. Todo mundo já queimou, né? Eu acho que toda a população brasileira passa aquela pasta mundo, branca, assim, de tão queimado que fica. Então já aumenta a chance, né? Claro que o mais comum é o carcinoma, que é aquele câncer que dá aqueles machucadinhos, né? Aquele vermelhinho que não cura, parece uma espinha, né? E aí tu vai num dermato ou num cirurgião e ele tira e manda pra biópsia e vem aqueles carcinomas. Graças a Deus, ainda bem que eles dificilmente dão metástase, né? A gente normalmente resolve eles através da cirurgia e está resolvido. Claro, dependendo do caso. Tem casos que a gente pega caso muito grande, muito avançado, que aí a conversa é diferente. E doutor, a gente estava falando sobre a nossa região também, né? O câncer de pele é o mais comum em todo mundo, mas a nossa região, se a gente for comparar com o Brasil, também ela tem uma discrepância bem grande, né? Eu estava falando para ti no bastidor, né? A gente tem 3 vezes mais, em média, câncer de pele do que o resto do Brasil. Por quê? Pela nossa colonização. Que nós somos mais descendentes de alemães, italianos, de pele clara. Né? Pessoas que têm o fototipo que a gente chama de 1, 2, que são as pessoas claras, de olhos claros, são as pessoas que mais são susceptíveis ao câncer de pele. Pessoas negras não estão excluídas. Eu sempre falo o exemplo do Bob Marley. O Bob Marley morreu de câncer de pele, que era um melanoma. Então, eles também têm que se cuidar. Claro, eles têm mais melanina, né, que é o que dá a cor, o pigmento para a pele. Então, eles têm uma proteção natural, mas eles também têm chances de câncer de pele. Então, tem que fazer esse cuidado aí também. E doutor, aqui no nosso estado, por exemplo, a agricultura também é muito forte, né? E essas pessoas, elas não se protegem geralmente. Eu atendo muito idoso, né? Atendo assim, 90, né? 100 anos até, às vezes a gente atende. Então, assim, eram pessoas que trabalhavam no sol, né? E eu até converso com eles, assim, no consultório, e eles falam que a doutora curava uma queimadura em cima da outra. Então, eles falavam que iam descascando e iam trabalhando ali, não tinha protetor, né? Mas porque eles tinham um chapéu, né? E blusa, mas eles falavam que às vezes no calor tirava. Então, tem paciente que eu não consigo nem resolver o tratamento dele todo numa cirurgia só. Tem que fazer em várias vezes, né? Os pacientes têm muito carcinoma. Carcinoma é essas feridas de pele que são cânceres, né? Aí, claro, hoje em dia a gente tem o tratamento sistêmico, que são as quimioterapias, as imunoterapias, que também ajudam. Só que também é um tratamento que demanda mais custo, né? E além do custo, tem a parte do custo do organismo. Então, tem paciente que não tolera, tem imunoterapia que deixa a pessoa sem sentir o gosto da comida, tem terapia que cai cabelo, então tudo, cada
Cada tratamento tem o seu porém, né? E doutor, quando essa pessoa ela tá pegando o sol, eu queria que a gente explicasse primeiro por que o sol é o vilão. O que acontece no nosso corpo que ele... O maior problema do sol é os raios ultravioleta. Tá. É por isso que se fala tanto, né? Não sei se tu já percebeu, nós, cirurgiões oncológicos e os dermatologistas somos altamente arredios e contra as câmeras de bronzeamento. Sim, mas acho que hoje no país não pode mais, né? Então, ela não pode, mas ela existe e é usada, né? Eu tenho paciente, digamos, que acompanha comigo um câncer de pâncreas e a paciente vai com esses bronzeamentos eles usam uma fita ali, né? E aí eu tento conversar, explicar, né? Porque imagina, a pessoa vai lá, se eu não me engano, as sessões são de 10 minutos. Mas esses equipamentos, eles fazem o mesmo efeito do sol? Então, é um sol mais intenso. Tanto é que em 10 minutos a pessoa fica morena, sei lá, 2, 3 sessões, né? Então, é raio ultravioleta ali direto, bem pertinho da pele da pessoa. E sem proteção, sem protetor, que é para ser rápido, né? Então, é muito pior. Nossa. E também tem aquele... Aqui não tanto, mas lá para cima, lá para o Rio de Janeiro, São Paulo, tem aqueles bronzeamentos na laje que elas fazem, passam um produto. Até um dos produtos utilizados para acelerar esse bronzeamento é uma medicação que daí eu não sei te dizer ao certo, que é coisa das dermatologistas, mas é um medicamento que elas usam para o vitiligo, para curar o paciente com vitiligo. Passa o produto e vai pro sol? Isso, para catalisar, acelerar o bronzeamento. Então, é um problemão isso aí de saúde. Até uma época foram presas essas câmeras, mas eu acho que eles conseguem via judicial, não sei como é que eles conseguem, ou é clandestino mesmo. Com certeza, né? Deve ser clandestino. Então é um problemão nosso, assim, sabe? Mas a desinformação, então, que prejudica mais ainda, porque se não tem público, não tem... Tem uma procura grande, tá? Eu tive uma paciente que eu falei pra ela, tu para de fazer isso, expliquei. Ela, mas falta, sei lá, 5 sessões. Deu. Não, tu dá, sei lá, pra tua inimiga, então, que não, preciso usar, né? Falta 5 sessões. Mas é um problema nosso, entendeu? Então, voltando mas, lá à sua voltando pergunta, ao sol, isso. É o mesmo efeito do sol. Só que, digamos, se tu puxasse o sol para perto de ti. Então, o raio ultravioleta que é o grande problema. O protetor solar, ele protege nós disso. Claro que tu tem que usar o protetor, ou usar uma camisa, aquelas com proteção, ou um chapéu também, né? Por quê? Porque o raio ultravioleta está cada vez mais intenso também, né? A gente tem aquele problema da camada de ozônio. Até a gente aqui no sul, teoricamente, era para a gente ser menos susceptível ao câncer de pele. Porque o raio ultravioleta lá para cima ele é mais intenso, que a gente vai mais perto dos tópicos lá, né? Mas não é o que a gente vê por causa do fototipo da população. Aí fica aquela coisa dúbia. Mas o maior problema do sol é os raios ultravioleta. E aí, quando esse raio ele entra no nosso corpo, o nosso corpo reage de alguma forma que acaba... A gente fala que assim, se a pessoa bronzeou, ela pegou o sol de maneira errada. Tá? Por quê? O que é o nosso bronzeamento? É um mecanismo do nosso corpo de se proteger do sol. Entendeu? Então, teoricamente, a gente tem que ficar branquinho, porque o sol ele não é para deixar a gente moreno, né? É uma reação, é aumentar a célula de melanina para a gente ficar mais moreno. Então... É o nosso corpo se defendendo desse raio, exatamente. Ele começa a produzir... Até que se tu vai devagar, digamos, a gente vai lá para o Nordeste, o pessoal não é mais moreno lá, porque o sol lá é mais intenso, e eles têm os trabalhos deles mais de sol. Então, as pessoas vão ficando morenas por mecanismo de adaptação do corpo, entendeu? E aí, o que acontece? Esse raio ultravioleta, ele pode mutar. A gente sempre está formando células cancerígenas. Aí, a falha do mecanismo de reparo dessas células que veio o câncer, né? O câncer é uma célula normal nossa que cresceu de uma forma errada e vai crescer desordenadamente sem ninguém conseguir cancelar ela. Ninguém, eu digo, das células ali. Isso. Aí entra o sistema imunológico, aquelas coisas. Só que chega uma hora que falha esses mecanismos e ele cresce sozinho ali. Tá? Doutor, quando uma pessoa tem a exposição solar de forma inadequada e ela acaba desenvolvendo um câncer de pele, o câncer de pele ele se forma onde a pessoa pegou o sol ali de determinado lugar? Por exemplo, eu pego muito sol no braço porque eu dirijo, o câncer vai ser no braço ou não? Não tem nada a ver, pode ser no organismo inteiro. É muito associado a isso. Tanto é que as áreas que mais tem câncer de pele são na face, né? É que a gente chama de zona H, na face. Então, nariz, né? Proeminências, né? Então, couro cabeludo de pacientes mais calvos, né? Então, são os lugares... Pega... são os lugares que a gente mais tem, tá?
Mas áreas que não são expostas também podem ter. Né? Tem câncer, melanoma de vagina, etc. Mas é mais por mutação da própria pessoa, não tem tanto o mecanismo do sol e do raio ultravioleta envolvido. E quando surge, doutor? Surge em um ponto ou ele pode já surgir em vários pontos ao mesmo tempo? Normalmente o câncer de pele ele é uma doença local, né? Principalmente os carcinomas. Aqui a gente está falando mais dos carcinomas agora nesse início. Então o carcinoma é aquele que eu falei ali, que é a feridinha. Né? Aquele vermelhinho, uma feridinha que não cicatriza, daqui a pouco bate sangra, aquela coisa, né? É muito importante a gente falar que tem doenças benignas também, que não isso. Então, às vezes as pessoas chegam no meu consultório, doutor, tem esse vermelhinho aqui, tem uma doença benigna chamada hemangioma, que tipo como se fosse uma má formação de vaso da pele, que também dá essa feridinha. Então, tem que saber, às vezes tem que procurar o médico para avaliar, ou um dermatologista, né, ou um cirurgião. Então, são essas feridas, né, e elas normalmente dão localizadas. Né? Tem paciente, tem várias, mas por exposição solar crônica, né? Mas numa normalidade é mais comum na face, né? E, digamos, eu vou te citar um exemplo. Hoje eu operei uma paciente. Ela tinha um carcinoma na frente da orelha e uma no braço, né? Aí até questionei ela, o que ela fazia. Fazia tempo que eu já tinha visto ela, não lembrava, mas a profissão dela era agricultora antigamente. Então, né, fechando aquilo que a gente conversou de... Então, assim, normalmente é assim, né? Um, outro, né? Mas numa normalidade é um ponto só, um lugar só. Né? E doutor, você consegue perceber que as pessoas elas estão procurando mais ajuda agora do que antigamente? A gente nota bastante o diagnóstico precoce hoje em dia, ainda não como a gente gostaria, né? Mas tem aumentado bastante. A gente tem conseguido tratar melhor as doenças. Por quê? O câncer é aquilo que todo mundo sabe, né, Aline? Quanto mais cedo tu descobre, maior a chance de cura. Quando pega uma doença no início, a chance de cura é 90%. A partir do passo que a doença vai crescendo, aí as chances vão se minando, né, e vão diminuindo. Né? O câncer de pele não é diferente. Né? E além do câncer de pele, ele tem um outro agravante. Assim, como ele é mais comum em face, né, às vezes pega uma boca, pega uma ponta de nariz, uma coisa é uma lesão de 1 centímetro. Uma lesão de 1 centímetro no nariz já faz um estrago, assim, porque a gente tem que fazer o retalho, não é só fechar. Né? Porque às vezes a gente fecha, vai levantar uma narina, né? Vai puxar um olho, né? Então tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Então tem que fazer retalhos, puxar a pele do outro lado. Então quanto menor tu descobre, melhor. E a gente tem descoberto cada vez mais cedo, porque pela informação, eu falo que podcasts como o teu, né? Acesso à saúde, essas campanhas de conscientização. Em dezembro a gente tem o Dezembro Laranja, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Que tudo isso são meses de conscientização que ajudam as pessoas a procurar mesmo, né? A procurar o serviço de saúde. Dezembro é o mês do câncer de pele. Eles vão lá, vão no dermatologista. Tem um aumento na procura. Né? E ajuda muito. E o acesso também, eu acho, à informação, internet, enfim, nesses locais também, como os agricultores, né? Que antigamente, às vezes, não tinha acesso a todas as informações e hoje é muito mais fácil você ver um vídeo no YouTube, enfim, né? Então, para algumas coisas, a tecnologia, ela ajuda muito, né? Doutor, sobre os estágios de um câncer de pele, né? Quando que eu... Se está no começo, quando que eu devo procurar? A gente falou sobre as feridas, enfim. Mas existem algumas outras características que também fazem com que a gente já fique em alerta e procure um médico? O pior câncer de pele é o melanoma. É o mais agressivo, que a gente chama, né? Porque é diferente o carcinoma e o Isso, melanoma. A gente então, tem vamos vários explicar... tipos de câncer de pele, mas as duas entidades mais comuns é o carcinoma e o melanoma. São os que a gente tenta mais descobrir cedo e resolver, porque pela quantidade que tem e pelo tipo que eles são. O melanoma, ele é aquela pinta que é irregular, tem cores diferentes, né? Ou é uma pinta que tu tinha, ela começa a mudar, né? Começou a sangrar, não sangrava, né? É uma lesão que mudou. Ou mudou de cor, era mais pretinha, ficou mais clarinha, tá? Essas lesões, tu tem que procurar um médico, né? Aí o que a gente faz? É feita uma biópsia dessa lesão, tá? Normalmente o dermatologista que faz essa biópsia ou nós mesmos. Esse paciente vem conosco, digamos, diagnosticou melanoma, né? O melanoma ele tem vários graus, porque isso é o estadiamento. Então, assim, o que é o estadiamento do melanoma? É o quanto ele entrou na pele do paciente. A gente tem a epiderme, que é a pele de fora, a derme, né? Aí vai para subcutâneo, etc. Então, assim, quanto mais ele entrou, maiores são as chances de ele se disseminar, né? Então, o estadiamento nada mais é que o quê? A gente tirar um pedacinho daquela pele e mandar para análise. Que são os graus que o pessoal chama, né? Meu é grau 4, meu é grau 1, né? Então, melanoma grau 1 é um melanoma até 1 centímetro, 2 até 2 milímetros, 2 milímetros, desculpa. 1 milímetro, 2 milímetros e aí assim até 4, né?
Aí tem o A e o B, que daí é a ulceração. O que é a ulceração? Ele faz um buraquinho na pele, invadindo já, sim. né? Então, esses que têm ulceração, o prognóstico é um pouco pior, né? Às vezes um grau 3B, que é com ulceração, é pior do que um 4A, que não tem ulceração. Entendi. Tá? Então, tudo isso é visto, né, através da biópsia, né? E aí, tendo esses... A gente vai ver, dependendo do grau desse 1, 2, 3, né, 4, tu vai fazer alguns exames ou não. Então, assim, sei lá, um in situ, que é o mais inicial que tem. Tu vai lá, faz um raio-x, um ultrassom, tá ok. Ao passo que os acima de 2, a gente às vezes pede um PET scan, pede um exame mais invasivo. Porque a chance desse melanoma mandar sementes para outros órgãos é maior. Aí o melanoma ele pode dar metástase no fígado, no cérebro, no osso, no pulmão. A gente fala que o melanoma meio que pode tudo. E é uma doença bem danada, assim. Há 12 anos atrás não se tinha muito tratamento de melanoma. Era cirurgia e uma químio ali que não tinha grandes efeitos. Hoje em dia não, evoluiu bastante. Né? Então se tem a imunoterapia, que é aquelas terapias que são direcionadas, né, conforme a mutação genética da doença, etc. Então se evoluiu muito. Tá? O carcinoma não. O carcinoma normalmente ele é uma doença que é retirada ali e está resolvido. Claro, é aquilo que eu te falei, quanto mais ele vai para a pele, tem carcinomas que a gente pega de 2, 3 centímetros, que ele vai mais para dentro, aí a gente pede normalmente um ultrassom da região para ver se não foi para nenhuma íngua. Principalmente os de rosto, assim, que são os de rosto são de mais alto risco para isso, de mandar metástase para íngua. Mas é muito raro, assim, tá? Olha, dá para contar no dedo. Normalmente a gente, graças a Deus, pega pequeno, sabe? E doutor, o melanoma, ele se apresenta então numa forma de pinta, né? Normalmente sim. Muitas pessoas, inclusive eu, a gente é cheio de pinta. E aí o que se faz pra gente... É isso? Então, observar se ela mudou de cor, mudou de tamanho, começou a crescer? É uma coisa que as pessoas às vezes confundem, é pinta com mancha, né? Então, quando eu te falei da queimadura, tu te assustou ali. Então, às vezes tu era uma pessoa que pegava muito sol lá na adolescência. Isso faz muito tempo. Então, e aí dá essa lesão da pele e fica essas manchas, né? Não, eu digo que essa da queimadura, porque quando eu era criança, eu me lembro que eu torrei uma vez. E eu era criança mesmo. Sim. E aí ficou com aquilo tudo, sabe? Cheio de pomada, porque... Tem paciente meu que chegou a ficar internado, assim. Aqueles bem branquinhos que queriam ficar morenos, novinha, sim, né? Então, assim, quanto mais... Se a pessoa tem muitas pintas, né? Pintas normais, ela já tem uma chance maior que o melanoma, né? O melanoma, normalmente, ele se manifesta acima dos 30 anos. Então, pessoas acima de 30 anos com muitas pintas, é bom procurar um dermatologista e acompanhar. O dermatologista vai ver como são essas tuas pintas. Se são pintas normais ou a gente chama de nevo atípico. São nevos que eles não são redondinho, bonitinho, eles são meio irregulares, são de risco. Aí essa pessoa ela tem que às vezes fazer um exame chamado mapeamento, que é com uma câmera fotográfica. É um exame mesmo, assim, bate foto. E é um software de computador que vê quantas pintas tu tem. Tem paciente meu que vai lá e dá 400, entendeu? Aí esses pacientes às vezes tem que ir de 6 em 6 meses fazer esse mapeamento. E aí tira as que são de mais risco e vai acompanhando o restante. Mas você faz esse mapeamento ou geralmente é um dermatologista? Isso normalmente é um dermatologista especialista nisso. É um exame que às vezes tem paciente que leva a manhã toda. Que tem muita pinta, né? Porque assim, o software ele vê, mas o dermatologista tem que avaliar uma pinta por pinta no olho dele. Tá. Sim. Então as pessoas que têm essas pintas, elas já precisam ficar mais atentas, procurar um dermatologista, às vezes fazer esse mapeamento para já tirar, né? E se caso alguma dessas pintas elas forem já um sinal de alerta para o dermatologista, encaminha daí ou até mesmo já retira, né? Isso, às vezes o que acontece? Às vezes quando o dermatologista ele tem muita certeza que é um melanoma, que às vezes a lesão é bem característica, às vezes eles já encaminham para eu fazer a biópsia, porque a gente tem algumas coisas técnicas ali de como fazer a biópsia, etc, né? Quando ele fica na dúvida, ele faz a biópsia e aí veio o melanoma, ele manda para nós. Porque daí já vai ter que fazer um estudo muito mais... Às vezes eles não conseguem tirar toda a lesão, então eles tiram a área mais enegrecida, com alteração que ele acha. E aí depois a gente faz o tratamento completo. E doutor, então como é que funciona? Vamos entrar agora na parte da cirurgia, né? Das retiradas, enfim. Você estava falando sobre o carcinoma, porque assim... Existe também essa coisa da estética, né? Claro, a gente está falando aqui sobre saúde, mas quando você tem que operar nesse sentido, não sei se tu conta com o apoio de uma equipe que também tem alguma coisa nesse sentido, ou você que daí já avalia mesmo para conseguir... Numa normalidade, nós mesmos reconstruímos.
Assim, às vezes são lesões muito grandes. Tive um rapaz de 20 e poucos anos que eu tive que tirar aqui nessa região uma lesão grande. Aí, quando são lesões muito grandes, a gente chama o plástico para tentar deixar essa ajuda. isso. Mas numa normalidade a gente sabe fazer os retalhos mais simples, digamos, as coisas menores. As maiores aí eu chamo o plástico para me auxiliar. Tá. E agora em relação mesmo ao câncer, assim, quais são as diferenças, né? Quais são as técnicas hoje que são utilizadas? Assim, a principal coisa, vou começar pelo carcinoma, que é o mais comum, é a remoção cirúrgica. Tem uma lesão na ponta do nariz, a gente vai lá, faz a biópsia. Veio o carcinoma, a gente vai lá e faz uma ampliação do corte, né, de 0,2 a 0,3 milímetros. Maior do que a lesão. E aí a gente tem que puxar uma pelezinha de cima para baixo, do lado para cá, né? A gente tem alguns retalhinhos que a gente faz. Numa normalidade com anestesia local, dependendo do tamanho, né? Se for muito grande, aí a gente vai para enxerto, às vezes a gente tem que tirar a pele de trás da orelha ou da frente da orelha, porque aqui a gente tem uma área mais flácida, que é onde eles tiram para fazer aquele lifting facial, os plásticos tiram, né? E aí a gente faz o enxerto, tira uma pele de um lugar e bota no outro. E o retalho não, a gente tira, digamos, daqui e desce para cá, da mesma região. Tá? Fica assim, eu sempre falo para o paciente, assim, o resultado estético é de 3 a 6 meses. Então, porque às vezes os primeiros dias eles ficam assustados, porque dependendo da região tu fica com o olho roxo, fica aquela coisa inchada, então eles se assustam, né? Então a gente sempre deixa avisar, não, calma que o fim é lá daqui uns 3 a 6 meses. E o mais importante é que vai estar também curado, mas né? a gente sempre tenta deixar o mais... o aspecto mais bonito possível, mas sem prejudicar a parte oncológica também. Tá. Já no melanoma não, melanoma já é uma coisa um pouco mais difícil de tratar, né? O melanoma a gente tem que fazer grandes retiradas, né? Então a gente tem melanoma de eu ter que dar 2 centímetros de margem para cada lado. Tu imagina eu dar 2 centímetros de cada lado pro nariz, tá? Então vai sair quase toda a pele do nariz. Então, isso envolve muita... aí tem que chamar plástico, equipe multidisciplinar mesmo. E aí o melanoma, dependendo da espessura, aquilo que eu te falei, a gente tem que fazer a pesquisa da primeira íngua que daria metástase, tá? O que é isso? A gente chama de linfonodo sentinela. É igual, não sei se tu já entrevistou alguém que trata mama, câncer de mama. A gente injeta uma medicação aonde era a lesão, onde tem a cicatriz, e aí isso vai corar, né, com cintilografia lá, digamos, se for no nariz, normalmente vai aqui pra frente da orelha, pra parótida, né? Aí a gente vai, na cirurgia com o aparelhinho, a gente acha essa íngua. O que seria esse sentinela? Seria a primeira íngua que daria metástase entre a lesão e a nossa cadeia linfonodal. Aí se vier positivo, aí faz um tratamento, né? Se vier negativo, só acompanha. Dependendo do grau, aí são várias nuances, mas a ideia em si é isso. Já não mexe nela por uma prevenção? Não. Aí são só casos que acima de 1 ali que a gente faz, né? E aí tem alguns critérios a mais. Tem até um nomograma que a gente faz, que é um software mesmo, e ele dá a porcentagem. Sempre que dá acima de 5 e é um paciente bem, a gente consegue fazer esse sentinela. Abaixo disso a gente só acompanha. Tá? Doutor, existe alguma relação genética de câncer de pele, no sentido de que o meu avô teve, meu pai teve, eu tenho que já começar a fazer algum acompanhamento ou não? Não, como a gente estava falando ali, 90 a 80% dos cânceres são esporádicos, acontece a um acaso, né? Só que o que acontece, né? Digamos, teu avô teve, teu avô provavelmente, claro, né? Olhos azuis, digamos. Aí tu é igual. Aí às vezes na tua família tu vai ter os mesmos hábitos do teu avô, sei lá, tu gosta de ir pra praia, tu gosta... Então, às vezes não é só o fator genético, tem o fator ambiental que a gente fala, né? E aí tu tem os mesmos costumes, tu vai acabar tendo, né, a mesma doença que ele teve, que é o câncer de pele, porque tu, sei lá, teu avô gostava de jogar futebol ou de pegar muito sol, etc. Pescar. Isso. Pescar e não se cuidava, né? Então, tem muito isso. Mas o componente genético, né, que vem de pai para filho, coisa assim, é a exceção, raramente. Tá, se eu me cuidei, meu avô teve, mas eu me cuido, eu não pego sol, eu passo, a minha chance então de ter vai ser menor. Muito menor. Só que tem que lembrar lá da primeira infância, lá até os 10 anos, se foi cuidado também da tua exposição solar. Né? Eu conversei com uma dermatologista uma vez, que veio aqui, e ela falou isso, né, que a nossa ficha não limpa. Então, assim, é cumulativo esse sol. E não tem assim, não, agora eu vou ficar um aninho sem pegar só pra dar um tempo. Dar um tempo. Não, né? Não. É cumulativo. E às vezes também tem essa orientação, que até eu achava que era certo, de uma criança pequena. Não, ali o solzinho ali das 10 horas, vamos pegar só um pouquinho, só pra dar um... né?
E isso não existe. E o pessoal tem muito negócio da vitamina D, né? Então. Minha vitamina D tá baixa. Eu falo assim, ó, vitamina D dá pra tomar, né? Se o problema for tiver baixa, né? Pode tomar, não tem problema tu tomar. A quantidade de sol que tem que tomar para repor uma vitamina D é altíssima, então tu vai ter um câncer de pele antes de aumentar essa vitamina D. E é uma coisa que tem hoje em dia, não é acessível, não é aquela coisa que é difícil de tu conseguir. Né? Então não tem esse solzinho das 9 horas para pegar um pouquinho para ficar... Olha, o sol faz bem para todo mundo, né? Eu sempre falo. Mas, né, com moderação, nos horários, né, menos intensos, evitar aquele horário das 10 às 4 da tarde e sempre usar protetor, né? Sempre com o protetor. Que às vezes E, doutor, existe uma proteção mínima desses... Porque tem protetor de 5, preconizado pelas sociedades é 30. Mínimo 30. O pessoal mais branquinho eu sempre falo acima de 50. Sim. E também tem essa questão da quantidade, porque às vezes a pessoa quer economizar no protetor. Tem aquela regra da colher, passa só o do dedo, né? Tem que passar no... Então, também não pode... Não pode economizar. E outra coisa, repassar, né? Teoricamente, toda vez que tu entra na água, na praia ou faz um esporte que tu sua muito, tem que passar de novo. Depois. Sim. E às vezes a pessoa passa só 9 da manhã, sai de casa, fica lá até as 4 da tarde lá e vem embora. Uma passada, né? Então... Doutor, luzes, assim, de estúdio, enfim, isso também pode atrapalhar? Muito não, pouco. é o sol mesmo? É o sol. Tá. O maior problema, assim, sei lá, às vezes o pessoal... Janela aberta, né? Aí, às vezes, sim. Aí entra o sol ali e, às vezes, a janela não segura totalmente o raio V. Então, pega, sei lá, no teu braço ali. Tipo caminhoneiro, né? Tu falou ali do exemplo. O caminhoneiro, se tu vê, eles têm o braço esquerdo mais queimado. E hoje em dia a gente tem essas películas, essas coisas, mas mesmo assim queima mais. E tem que passar. Doutor, tem mais alguma coisa do câncer de pele que você acha importante a gente ressaltar? A gente pode ir para os cânceres ginecológicos? Eu acho que o câncer de pele é aquilo que a gente conversou, né, Aline? É cuidar com o sol, né? Até os meus amigos riem que eu vou pra praia com aquelas blusas de proteção, né, e etc. Mas o homem normalmente não tem essa paciência de passar, né, protetor. Então, eu vou lá, passo protetor no rosto, no pescoço, nas orelhas. Eu sempre falo pra minha esposa, passa na orelha porque dá um trabalho danado operar a orelha. Né? Tá, é um dos piores lugares que tem pra operar, na orelha e nariz, né? Sim. Então, não pode esquecer dela. Né? E aí vou com a blusa e ali, passo nas pernas e deu, entendeu? E já passa isso também pras tuas filhas, né? Exatamente. Minha filha vai com o chapéu, bota a roupinha ali, já acostumou, entendeu? Já acostuma, porque isso é muito cultural também, sim. né? O uso, por exemplo, de bronzeadores. Tem até que são aceleradores. Isso, exatamente. Né? Esse é o pior que tem, né? Que eu acho, porque daquele ali não tem um fator... E esses bronzeadores que tem fator 30? Não adianta nada, eu acho. Eu tentando salvar. Usa aqueles, como é que é, aqueles autobronzeadores, aquilo lá pode usar, aquele que tu que não pega o sol, digamos que é uma claro, tinta aqui dali, isso, né? Aquele lá pode, então bronze, esses aí tu pode. Doutor, a gente vai então agora falar sobre o câncer ginecológico, né? Os mais importantes, a gente pode dizer que são útero. São os mais comuns, né? Como a gente estava falando. Primeiro, o câncer de pele, tá, ok. Segundo, mama, na mulher, muito comum. Pulmão ainda está alto no mundo todo, porque ainda tem muita gente que fuma, ou tem o resquício ainda, aquele pessoal que fumava, né? Depois a gente vai para útero, né? Colo do útero ainda nos países em desenvolvimento ainda é bem alto, menos do que a gente queria, né? Endométrio, bem comum na mulher idosa. Endométrio é da parte que descama ali do útero, que dá a menstruação. Sim. Né? Então, mas como mulheres obesas, né? Mulheres que tiveram muitos filhos, etc. Né? E o de ovário. Né? Também é bastante comum. Assim, eu sempre falo que um dos melhores cânceres que a gente tem para tratar é o de endométrio, que é o da camada que descama do útero. Por quê? Às vezes é uma senhora de 60 anos, já está na menopausa, sei lá, 10 anos, e aí ela do nada começa a sangrar. Aí ela vai atrás. Então é um câncer que ele normalmente é diagnosticado cedo, por causa desse sintoma. Claro, a gente tem exceções, né? Não é nada regra, né? Mas numa normalidade é um câncer que a gente consegue tratar cedo, né? A gente pega ele inicialmente. Sim. E doutor, o HPV, ele é o sol é o do câncer de pele, o HPV é o do câncer do colo do útero, o vilão? É o principal causador. Né? O que é esse HPV? O HPV é um vírus, né? Muito presente na população brasileira, né? Normalmente os tipos que são cancerígenos são o 16 e o 18, né?
é bem alta a prevalência dele no Brasil. Né? Ele normalmente é transmitido através da relação sexual, tá? E, digamos, às vezes o homem ele é portador sem ter um problema e transmite para a esposa, né? Às vezes as pessoas confundem com HIV, não, são coisas diferentes. O HPV é um tipo de vírus que é igual o vírus que dá verruga, né? Só que o vírus que dá verruga, sei lá, é o número 23, né? O 16 e o 18 são os cancerígenos, né? Então, e hoje em dia a gente tem vacina para isso. Pois né? E ainda se tem muito tabu em relação a essa vacina, né? Eu pego muita paciente jovem, adulto jovem, que não foi vacinado. E né? por que, doutor? Então, a gente não sabe ao certo, sabe? Mas tem um tabu em relação... Primeiro que... Acho que os pais ficam com receio. Por que se não tem relação, por que tem que vacinar? E o pessoal tem muito isso. Parece que vai estimular a criança a ter relação. Mas não tem nada a ver, né? Tu não vacina a criança para hepatite, essas coisas. Então, né? Não precisa falar que é para isso, às vezes, né? E porque hoje tinha até uma campanha grande nas escolas, né? Foi porque a adesão foi muito baixa. A adesão foi baixíssima. Então, se tentou estimular, né? Eu sou um que quando eu pego, às vezes eu pego uma mãe com câncer de colo de útero. Aí vem a menina do lado ali, sei lá, 12, 13 anos, eu já, a mãe já leva pra fazer vacina, tal, né? Mas ainda tem, a gente vê que tem esse tabu em relação ao HPV. Porque desculpa, doutor. E ele é altamente relacionado ao câncer de colo de útero. Assim como o cigarro, são duas coisas que são bem associadas. Porque assim, a gente vê em relação ao HPV que ele é altamente contagioso. Né? Eu acredito que nem, às vezes, de encostar na pele já pode passar o... Isso, ele é um vírus ele é altamente transmissível, né? Assim, né? Então, por isso que ele é bem prevalente na população brasileira. Só que tem gente que vai ter ele e não vai acontecer nada. E tem gente que ele tem um gatilho ali que consegue fazer o nascimento do câncer, digamos. Mas se eu tenho e não acontece nada, mesmo assim eu posso transmitir? Pode transmitir. Então, às vezes eu nem sei que eu tenho. Exatamente, por isso que eu falo, às vezes tem homens que têm, né? Porque o HPV ele é associado não só ao câncer de colo de útero, ele pode dar câncer de ânus, canal anal, esôfago, se achou também, cabeça e pescoço, né? Então ele pode dar vários tipos de câncer. E no pênis também? Sim, no pênis também. O câncer de pênis é mais raro, né? Mas pode dar. Pode dar. E aí, doutor, se não for a vacina, o que pode ajudar? O que ajuda a prevenção é o rastreamento. Por isso que a gente tem essas campanhas, né, do preventivo. Né? Por isso que a gente tem o Outubro Rosa, ele ficou muito linkado ao câncer de mama, mas ele também é mês de conscientização do colo do útero. Né? A gente tem, se eu não me engano, o Março Lilás também, que é do câncer do colo do útero, mas o oficial mesmo é o Outubro Rosa, ali, que as mulheres procuram, vão atrás para investigar. Né? Até porque também muitas campanhas, né? Vira um acesso muito fácil, né? As pessoas elas já costumam, às vezes, a deixar até... Não, sempre faço meus exames em outubro mesmo, porque o acesso fica mais fácil, né? A gente tem muito movimento nessa época, porque o pessoal vem mesmo, que funciona. É uma coisa que funciona muito, tá? E, então, o que mais ajuda é isso. São esses meses de conscientização e as mulheres fazer o preventivo, né? Porque não é igual assim, um câncer de intestino, tu tem que ir lá fazer um preparo para fazer uma colonoscopia, não. Tu vai lá, vai no ginecologista, ele vai coletar um preventivo, que é um exame, claro, é desconfortável para a mulher, né? Mas é um exame que não é difícil de ser feito, né? É um exame que está disponível aí em qualquer lugar. Aqui em Tubarão, às vezes a gente fala aqui muito da Unimed, mas a gente tem no SUS, a gente tem a rede feminina aqui em Tubarão, que é ótima, tá? E tá ali, é só chegar ali e fazer, né? Sei lá, tá sangrando, tá estranho, né? Tem dor para ter relação, né? Vai atrás porque não é normal. E quando já tá dando sintoma, normalmente é algo que tá maior que o normal. O que a gente quer é tratar ali uma coisinha pequenininha que a gente consiga fazer o cone ali. O que é o cone? A gente vai ali pela vagina mesmo e tira um pedacinho do colo do útero, né? E tem lesão que eu acabo só biopsiando, o paciente vai para radioquímio, não consegue operar, né? Então, volta lá igual o câncer de pele, o diagnóstico precoce, né? Então, por isso que tem tanto esses meses de conscientização, para te pegar a coisa no início, para te curar esse paciente. Sim. Tá? E doutor, tanto no câncer de pele, que eu acabei esquecendo de perguntar, e agora no câncer de colo do útero, por exemplo, a recuperação, né, depois de você passar por um processo desse, eu sei que cada caso é um caso, mas assim, pode ser que volte, se você não, né, volta esse câncer, ou é uma recuperação tranquila e depois você conseguir manter, né? Tudo depende do estágio. Né? Tu perguntou do estágio ali, então, assim, estágios iniciais, a chance de cura é 90%, como 90%? Eu falei. Tanto do de pele quanto Isso, mesma coisa. Vale para qualquer câncer. Tá. Tu descobriu no início a chance de cura. A gente tava falando aquele câncer de estômago que eu te falei dos
dos irmãos ali, os dois estão curados porque descobriram cedo, né? Então, o câncer de colo do útero é a mesma coisa. Descobriu cedo, às vezes tira ali só o colo do útero, tá resolvido. A mulher, depois de um certo tempo, já pode engravidar, tudo. Ao passo que, conforme vai aumentando o grau, né? Um grau 2A, ou 1AB, tem várias classificaçõezinhas do colo do útero. Às vezes a gente consegue tirar só o colo do útero e preservar o útero. Tem casos que a gente tem que tirar todo o útero, não consegue preservar, tem que tirar um pedaço da vagina, né? Então, tudo isso vai aumentando conforme o estágio seja maior. Sim. Né? Então, por isso que é importante, volta naquela coisa, fazer o diagnóstico precoce. Né? Isso. É igual o que eu te falei do endométrio. O endométrio é bom, digamos, porque sangrou, a mulher já vai investigar. Tô sangrando, não estava sangrando. Aí vai ver, não, é um... Mas pode confundir com uma menstruação, por exemplo? Pode, não. Já tive casos que a mulher ficou sangrando 1 ano, assim. Até na época da pandemia, ficou muito ruim isso pra nós, né? E ela veio comigo porque tinha medo no médico, 70 e poucos anos, né? Aí veio já tava um tumorzinho mais avançado. Tá? O endométrio, então, geralmente sangra. Normalmente, o principal sintoma dele é sangramento, tá? O do útero, não. O colo do útero, quando ele sangra, pode ser sangramento. Assim, ele começa assim, às vezes um sangramentinho pós-relação. Aí, às vezes, normalmente a mulher do colo do útero, ela é mais jovem. Aquela adulta jovem, de 30, 40 anos, né? Ela vai ter uma relação, dá um sangramentinho, aí acha que escapou o anticoncepcional. Fica aquela coisa, entendeu? Isso. Porque não sente dor, não é algo que dói, né? E assim, tem muito assim, o paciente tem muito assim, câncer dói. Não, ele não dói. Quando ele dói é porque a coisa está muito grande. Né? Porque o de pele... Você consegue observar muito mais fácil, né? É o que eu falo, tá ali na cara, né? Mas é igual o colo do útero, assim, que pra nós é muito fácil, né? Mas tá ali, né? A gente bota o espéculo e a gente vê ele. Isso. Mas aí o que precisa ser feito? Precisa fazer os exames de rotina todo ano e ir no ginecologista. Faz preventivo ali. Isso, porque senão é difícil de... E hoje em dia não é difícil tu ir no gineco, né? A gente tem uma saúde boa aqui na região, então as pessoas não... Mas mesmo assim eu pego muito tumor que eu não consigo tratar. Né? Não tem só radioquímio vai acompanhando Então, a gente ainda tem hoje, né? Século XXI, né? Que a gente tem cirurgia robótica, tem não sei o que, mas ainda tem muitos pacientes que a gente não consegue tratar. Doutor, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu acho que foram 2 temas muito importantes. Eu sei que esse do ginecológico a gente deu só uma pinceladinha, nosso tempo está acabando. Mas com certeza a gente pode marcar. Até no outubro a gente pode fazer um também, né? Sobre o câncer do útero. Porque, querendo ou não, quanto mais a gente falar sobre esse assunto... Né? Às vezes a informação não vai chegar hoje, dali a pouco a gente grava um outro, vai chegar, Então, assim, a gente precisa estar movimentando esses assuntos sempre, né? Para que essa conscientização chegue e para que essa prevenção também seja precoce, como seria o ideal, né? E eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade aí, né, Aline? Então, me coloco à disposição, precisando, a gente fica aí para conversar novamente sobre isso. Com certeza. E o Viva Saúde fica por aqui. Eu quero agradecer a sua companhia. Quinta-feira que vem a gente tem um novo encontro às 20h30 da noite pela UniTV e também pelas plataformas de áudio e vídeo da Unimed Tubarão. Até mais!